Boa noite, irmãos. Nós damos as boas-vindas a todas as pessoas que nesta noite desejam ouvir a palavra de Deus, desejam estar na presença do Senhor, desejam oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável, que é culto racional dedicado ao Deus vivo e santo, que é o que Ele pede de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos de 42 ao 47. Leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, assim viviam os convertidos, os primeiros convertidos, não é? Ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 9, rendendo louvor ao nosso Deus, colocando diante dele as nossas vidas, buscando nele a plenitude do real poder. Cantemos. Sobre a cruz, aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, Espírito de amor, de nossas almas santificadas. Deus triuno, vem nos conceder a plenitude do real poder, e as nossas almas venham aqui reger. Aleluia.
nosso momento de contrição, nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, os versículos de 11 a 26. Leiamos. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já nos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O versículo 19 nos diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E também o versículo 26 nos diz: Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Nós devemos nos apartar das nossas perversidades. Nós devemos nos arrepender e nos convertermos para que sejam cancelados os nossos pecados. Ore silenciosamente, buscando ao Senhor, buscando o seu perdão, buscando intimidade com o Senhor, buscando transformação da sua vida em áreas que porventura você tenha que lutar mais para vencer o pecado, para dominar o pecado. Não se esqueça que o Senhor nos diz que se nós resistirmos ao diabo, o diabo fugirá de nós. E ele diz na sua palavra que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o sangue. Vamos orar em silêncio por alguns momentos. E em seguida nós oraremos juntos o hino de número 130. Oremos.
Irmãos, para esse momento de intercessão, nós vamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 12 a 14. Leamos. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, nós temos muitos motivos para orar. Um dos motivos que nós temos para orar é adorar ao nosso Deus. Orar para manifestar a nossa gratidão por tudo que Ele nos tem dado. Orar para crescer em comunhão com o Senhor. Orar para suplicar por vidas de pessoas que estão próximas ou distantes de nós. Pessoas que sofrem de enfermidades diversas, pessoas que lutam com a própria necessidade de companhias, pessoas que lutam para sair da solidão. Devemos orar, irmãos, por pessoas que nós conhecemos ou por pessoas que nós conhecemos apenas de ouvir falar, pessoas que nós conhecemos a história delas, missionários, pessoas que moram do outro lado do mundo, mas que nós sabemos que também passam por diversos problemas, diversas lutas e precisam ser sustentadas pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Nós podemos e devemos orar por essas pessoas. Vamos orar por pessoas enfermas, pessoas que precisam de um trabalho, pessoas que estão sofrendo com relacionamentos quebrados. Vamos orar por nossa igreja presbiteriana no Brasil, que neste mês de agosto completa 161 anos de organização, de chegada no Brasil, em solo brasileiro, né? Vamos orar pedindo a Deus que conduza a vida dos líderes da nossa igreja, pastores, toda a liderança, presbíteros, diáconos, sociedades internas. Nós temos motivos, muitos motivos para orar. Vamos orar pela nossa nação, pelos nossos governantes. Nós estamos nos aproximando de um período em que provavelmente teremos eleição de novos líderes. Vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a Deus que nos ajude a, com sabedoria, escolher as pessoas que o Senhor quer colocar, que nós estejamos de tal forma na presença de Deus, na presença do Senhor, que Ele nos use para que os líderes da nossa nação, os novos líderes que vão ser escolhidos, sejam pessoas que o Senhor quer que estejam no poder. Eu vou fazer uma oração suplicando a Deus por esses motivos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças e te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te damos graças, Senhor, e te louvamos porque o Senhor é Deus eterno, é Deus poderoso, é Deus dono de todas as coisas. Tudo o que há, Senhor, o Senhor tem domínio, o Senhor conhece perfeitamente. O Senhor conhece os nossos corações, conhece o coração e a vida de cada pessoa que está nesta hora intercedendo, buscando a tua presença, buscando a tua direção, buscando socorro no Senhor. Olha, ó Deus, para esses corações, olha para os nossos corações. Tem misericórdia de nós, Deus, e ajuda-nos nas nossas fraquezas.
Fortalece as nossas vidas, sustenta-nos com um espírito voluntário. Que a nossa vida, Deus, glorifique o Teu nome. Que o nosso viver não seja para nós mesmos, que nós estejamos olhando na perspectiva de ver o céu, ao invés de olhar na perspectiva de ver as coisas aqui do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, porque carecemos de Ti. O desejo do nosso coração, ó Deus, é que nós estejamos cada dia mais íntimos do Senhor. Permita que isso aconteça nas nossas vidas. Fala, ó Deus, a cada um de nós e usa-nos conforme a Tua vontade no lugar onde o Senhor tem nos colocado. Sempre, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Irmãos, para o nosso momento missionário, nós separamos um vídeo da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E logo após compartilhar esse vídeo, nós vamos compartilhar também uma música que ela nos chama a pensar e a refletir na nossa própria vida e a nos colocarmos diante de Deus, nos entregando diante dele, para que ele nos use para a sua glória, para que ele faça de nós instrumento nas suas mãos. Vamos nos lembrar sempre que quando nós pensamos em missão, nós não precisamos ir para um campo missionário, ir para uma terra distante, nós não precisamos ir para um lugar onde nós não conhecemos ninguém e às vezes não conhecemos direito nem a língua, mas nós temos uma missão e Deus nos coloca em missão dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, no lugar onde Ele tem nos colocado. Nós somos missionários, nós temos a nossa missão. E eu gostaria que nós nos lembrássemos sempre que o ID é conosco, o ID é comigo, o ID é com você. Vamos compartilhar então esse vídeo e vamos compartilhar esse cântico em atitude de oração, sempre para a glória do nosso Deus. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br.
Irmãos, para esse momento de louvor, nós vamos compartilhar 2 cânticos. E o texto que nós escolhemos é um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e ele fala de uma prisão. Ele fala da prisão de Paulo e Silas, e que durante a noite, enquanto eles estavam presos, eles cantavam louvores a Deus e eles oravam. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu acho que só o carcereiro dormia nessa noite, nessa hora, porque depois no versículo 27, nós vemos que o carcereiro despertou do sono quando houve o terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Será que o nosso comportamento seria o mesmo? Vamos adorar o nosso Deus cantando esses 2 cânticos, para a glória do nosso Deus. E logo depois nós passamos a palavra para o pastor que vai nos trazer a mensagem dessa noite. Deus nos abençoe. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Eu jamais me calarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, na sua paz, vida nova em tua misericórdia continuar e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vens, em breve vens. Eu viverei pra ti, Senhor. 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 Pra ti, Senhor. Eu viverei pra ti, Senhor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti, mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vens, em breve vens. Amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura para a nossa meditação nesta noite. E nós vamos tomar
uma parte do texto sobre o qual nós meditamos no domingo passado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos 18 e 19, nós vamos ler. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Deus nos abençoe, nos dê discernimento da sua palavra, nos instrua para que, mediante a orientação, a direção do Espírito Santo, nós vivamos de conformidade com a instrução do Senhor, de conformidade com a palavra do Senhor, porque certamente não há outra coisa que importa na nossa vida, se nós cremos em Deus, além de fazermos a sua vontade. O texto que nós lemos está num contexto, como nós meditamos na semana passada, em que Pedro e João haviam sido instrumentos de Deus para a cura de um paralítico, um homem coxo, que tinha 40 anos de idade e era todos os dias levado à porta formosa do templo em Jerusalém para ficar esmolando, para ficar pedindo esmola. Após ser curado, esse homem entrou no templo atrás de Pedro e João, louvando a Deus, dando glórias a Deus, saltando de alegria. Isso incomodou profundamente as autoridades religiosas de Jerusalém. E aqui no versículo 5 do capítulo 4, está escrito assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Todos se reuniram, puseram os discípulos Pedro e João diante deles, os arguíram a respeito de com que autoridade, em nome de quem eles haviam feito aquela cura e em nome de quem eles estavam anunciando, falando de Jesus Cristo, ensinando no templo, ensinando em todos os lugares em nome de Jesus. Eles responderam que era em nome de Jesus. E os líderes, as autoridades de Jerusalém não querem que o nome de Jesus seja anunciado, não querem que o nome de Jesus seja proclamado, não querem que as coisas todas que Jesus Cristo realizou, as curas todas que ele fez, os milagres que ele fez, as maravilhas que ele operou, eles não querem que isso seja divulgado, eles querem que isso seja abafado. E então eles chamam os discípulos e ordenam, com toda a autoridade que lhes é própria, porém, sem dúvida nenhuma, cometendo abuso de autoridade, ordenaram eles aos discípulos que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas como nós lemos aqui, Pedro e João responderam com um questionamento. O que é justo? Julguem vocês aí, arrazoem, vocês são inteligentes, são capazes, julguem o que é apropriado, o que é adequado, o que é conveniente fazer. O que nós devemos realmente fazer? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar de tudo que nós vimos Jesus Cristo fazendo e não podemos deixar de falar tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus Cristo. E na semana passada nós vimos que uma das razões pelas quais eles não podiam deixar de falar é porque eles haviam recebido de Jesus Cristo a ordem para fazer isso.
Jesus Cristo lhes deu uma ordem para eles falarem, para eles anunciarem, para eles proclamarem. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Jesus Cristo, no iníciozinho, Jesus Cristo tratou com os discípulos, no final já dos seus 40 dias depois de haver ressuscitado, em que ele estava reforçando para os discípulos tudo aquilo que ele havia ensinado, as relações que existiam entre tudo o que ele estava fazendo e tudo que Moisés, os profetas e os salmos diziam a respeito dele, para que os discípulos compreendessem bem. Ele abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras Sagradas, porque era necessário que eles estivessem bem preparados para exercerem a tarefa que Jesus Cristo lhes dera, para exercerem a função que agora eles passaram a ter, para cumprirem a missão que Jesus Cristo lhes deu, que era de serem testemunhas de Jesus Cristo. Nós já mencionamos em outros momentos, essa missão não está totalmente cumprida, é uma missão ainda inacabada. E no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos por quê. Aqui nós vemos, nos versículos 28 e 29, também já mencionamos isso, quando o apóstolo Paulo, preso em Roma, chama a atenção dos judeus que o procuravam com frequência, todos os dias ele estava ensinando, doutrinando e pregando o evangelho sem detença. E então ele disse aos judeus: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus, a salvação que Paulo anunciava, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Significa que a ordem dada por Jesus Cristo para que a igreja fosse e pregasse o evangelho, começando em Jerusalém, passando pela Judéia, por Samaria e indo até os confins da terra, esta ordem, o apóstolo Paulo diz, essa ordem será cumprida, essa missão será cumprida. A missão da igreja será cumprida. Esta missão é vontade de Deus. Cumprir a missão é algo que se deve porque Deus mandou fazer isso. A missão é antes de tudo de Deus. E Deus dá à sua igreja, aos que são salvos em Jesus Cristo, uma parte de toda a tarefa da salvação que consiste em proclamar, anunciar o Evangelho. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é algo de que ele não se envergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, porque Jesus Cristo diz, eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também dos gentios. Também dos gentios. Final do livro de Atos dos Apóstolos, nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que este evangelho, esta salvação de Deus, foi anunciada, foi enviada para os gentios. É o tempo da graça para os gentios, é o tempo do chamado de Deus para os gentios. Entenda-se gentil como aquele que não é judeu. Portanto, para todos no mundo todo. Por isso, o evangelho tem que ser anunciado, tem que ser pregado até os confins da terra. Porque o amor de Deus, pelo qual o evangelho nos é dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, este amor de Deus é dado para todos até os confins da terra. É oferecido a todos até os confins da terra. Por isso o evangelho tem que ser e está sendo pregado até os confins da terra. Hoje existem várias equipes dedicadas a línguas, idiomas de povos que ainda não têm a Bíblia traduzida. Exatamente para fazerem isso, para colocar em todo o texto bíblico o testemunho escrito do Senhor na língua destes povos. Nós temos na nossa língua, em português, na nossa língua portuguesa, nós temos produto de talvez mais de 20 traduções e de mais de 300 versões que são adaptações que vão sendo feitas ao texto
procurando aproximá-lo cada vez mais dos documentos originais, procurando facilitar a compreensão da mensagem da maneira mais próxima possível da mensagem original, de quando ela foi dada. Então, irmãos, há um cuidado de Deus, há uma manifestação contínua do amor de Deus na proclamação do Evangelho, para fazer com que o Evangelho chegue ao conhecimento de todos, porque isso foi o que Deus mandou fazer. Deus mandou os seus discípulos fazerem, os seus discípulos estão representando a igreja quando eles recebem essa ordem, e isso é o que Deus quer que a igreja faça. A igreja é o povo de Deus. A igreja, eclesia, são aqueles que são chamados do mundo para, embora não sendo tirados do mundo, não pertençam ao mundo, reconheçam que não pertencem ao mundo, que não são do mundo. São de Deus. Não são para o mundo, são para a glória de Deus. Não são para a temporalidade do mundo, são para a eternidade de Deus. Então, por essa razão, os discípulos e apóstolos aqui, Pedro e João, têm essa consciência de que eles não têm que se preocupar em preservar a própria vida, por isso eles não têm medo daqueles que os ameaçam, porque eles ouviram Jesus Cristo dizer num momento, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Tenham medo antes daquele que pode fazer perecer no fogo do inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então os discípulos não tinham medo das ameaças. E por isso, quando eles são ameaçados pelas autoridades religiosas de Jerusalém, eles dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque isso é na consciência, na mente, no coração deles, algo de certeza absoluta, de convicção absoluta. Trata-se de obedecer a Deus, trata-se de fazer a vontade de Deus. Eles não queriam outra coisa senão fazer a vontade de Deus. Nós compreendemos porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso é algo que aconteceu imediatamente após o Pentecostes em Jerusalém. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, cumprindo-se exatamente aquilo que Jesus Cristo havia dito a eles: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Eles ficaram em Jerusalém, aguardaram, esperaram, foram revestidos do poder do alto pelo derramamento do Espírito Santo. Agora eles estão cheios do Espírito Santo, fazendo toda a vontade de Deus. E o que eles estão fazendo, e que a igreja continuou fazendo através da história, e que parte da igreja, ou a igreja de Cristo, a igreja corpo vivo de Cristo, está fazendo nos dias de hoje, é exatamente aquilo que Jesus Cristo os mandou fazer. É o que está lá no final do Evangelho, de maneira mais detalhada, de um pouco mais extensa. A ordem está dada de uma maneira mais completa, mais compreensível. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos de 18 a 20, ali Jesus Cristo, um pouco antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem foi que deu autoridade ao sumo sacerdote em Jerusalém? Quem foi que deu autoridade a todos da linhagem sacerdotal em Jerusalém, que agora estavam ameaçando os discípulos e determinando que eles não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus? De onde veio essa autoridade? Quem foi que instituiu o sacerdócio levítico? E agora eles subvertem a ordem das coisas e eles querem dar ordens para os servos de Deus para que eles não façam exatamente aquilo que Deus os mandou fazer. Mas como eles são servos verdadeiros e estão cheios do Espírito Santo, eles sabem como responder. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E é exatamente isso que eles continuam fazendo. E depois o apóstolo Paulo continua este ministério da igreja, ministério de corpo de Cristo, de povo de Deus, anunciando o Evangelho. Por isso termina o livro de Atos dos Apóstolos da maneira como nós lemos há pouco. O apóstolo Paulo dizendo que a salvação de Deus, esta salvação de Deus, foi enviada aos gentios
e eles a ouvirão. Por que ouvirão? Porque a salvação é enviada por meio da pregação da palavra. A salvação é enviada por meio da mensagem do Evangelho que é anunciada, que é proclamada por todos aqueles que são feitos testemunhas de Jesus Cristo. A igreja é a testemunha de Jesus Cristo por excelência. Necessariamente, a missão da igreja é proclamar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é proclamar a salvação, é tornar a salvação audível, para que, sendo conhecida, aqueles que a conhecerem creiam e sejam salvos. A pregação do Evangelho é essencial. O que há de mais importante na vida da igreja e a razão mais importante para a permanência da igreja no mundo é porque a igreja tem a missão de proclamar o Evangelho. A igreja tem a tarefa de fazer com que a ordem dada por Jesus Cristo seja cabalmente cumprida e o Evangelho chegue até a última criatura, lá nos confins da terra. Os confins da terra podem estar mais perto, mais próximos de nós, ou podem estar ainda muito distantes de nós. Os confins da terra podem estar bem perto de lá de onde o Evangelho saiu, de onde o Evangelho surgiu, lá no Oriente Médio, lá na Palestina. É possível, porque nós, observando a história do Evangelho no mundo, a história da cristandade, a história da direção de Deus, da comunicação de Deus com a humanidade, ela nos mostra que há movimentos em que em determinadas épocas, em determinado lugar há um avivamento, em determinadas épocas aquele lugar se esfria e há avivamento em outro lugar. Nunca deixou de ser assim, sempre tem sido assim e continua sendo assim. Nós estamos vivendo um tempo, e nesse tempo de pandemia, no Brasil, especialmente nas cidades e através das pessoas de quem nós somos mais próximos, nós temos tomado conhecimento de grande preocupação que muitos líderes religiosos têm, que muitas pessoas têm, porque elas querem ir para a igreja, elas querem estar na igreja, e aí então elas pensam que muita gente está tentando, está perseguindo a igreja porque não quer deixar a igreja se reunir. Pode até haver essa intenção, e verdadeiramente há essa intenção por parte de algumas autoridades, por causa de leis que estão tentando estabelecer, tentando firmar para impedir que o Evangelho se propague, que o Evangelho cresça. Claro, Jesus Cristo já há 2000 anos disse que o diabo sabe que resta-lhe pouco tempo, e por isso então ele vai lançar mão de todos os recursos possíveis e imagináveis para impedir que o Evangelho seja pregado, para impedir que o povo de Deus viva em comunhão íntima com Deus. E ele nos conhece, ele conhece a nossa natureza humana, e conhece muitos dos nossos pontos fracos, e por essa razão ele tem logrado êxito, ele tem alcançado vitória sobre muitos de nós, sobre o povo de Deus, com ameaças que faz, com desejos que impõe no coração das pessoas, com autoridade falsa, autoridade semelhante à autoridade dessas pessoas aqui que receberam de Deus e agora já não acreditam, não obedecem, não se submetem mais. De fato, isso tem acontecido, e por essa razão muitas pessoas crentes têm desviado a sua atenção daquilo que é o essencial, daquilo que é o foco, daquilo que é o centro. Muitas pessoas se dedicam de modo exacerbado às coisas daquilo que se chama igreja, ou que é chamado de igreja, e que nem sempre é a igreja verdadeira. Muitas vezes não é, na maioria das vezes não é a igreja verdadeira. Muitos têm se preocupado com técnicas, com procedimentos, com métodos. Muitos têm criado situações, criado doutrinas, criado sistemas, criado ministérios. Muitos têm posto o seu próprio nome no lugar do nome de Deus. Tratam da igreja e tratam do Evangelho como se fosse deles próprios. Ora, o Evangelho é de Cristo. O Evangelho é a salvação de Deus. É para nós.
E se nós somos de Deus, é para nós transmitirmos àqueles que precisam ouvir a salvação de Deus, para que tenham a oportunidade de crer, porque a ordem de Jesus Cristo foi esta: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Notem que a questão da salvação, ela não está centrada no batismo, ela está centrada na fé. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E Mateus coloca isso de maneira um pouco mais clara, um pouco mais elucidativa, e ele diz isso. Então, quando ele menciona o que Jesus Cristo diz aos seus discípulos, ele diz que Jesus Cristo começa falando da sua autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade que está sendo subvertida por muitas pessoas. A autoridade de Jesus Cristo não diminui de maneira nenhuma por causa disso. Mas todos aqueles que subvertem a ordem das coisas prestarão contas a Deus. Logo em seguida, no versículo seguinte, Jesus Cristo diz assim: ide, portanto. E aí tem 3 coisas para nós observarmos. Fazei discípulos de todas as nações, até os confins da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Estas 3 coisas fazem parte do processo, constituem o processo de tornar-se um verdadeiro cristão, de tornar-se um verdadeiro filho de Deus, de tornar-se um membro da igreja corpo vivo de Cristo. Não importa as denominações do mundo, o que importa é a igreja corpo vivo de Cristo. O que importa é se nós somos membros da igreja corpo vivo de Cristo, somos membros uns dos outros. O processo de nos tornarmos membros uns dos outros envolve, em primeiro lugar, o fazer discípulos. Alguém nos faz discípulos de Cristo. E isso começa quando o Evangelho nos é anunciado, quando a salvação nos é anunciada, quando a salvação de Deus nos é dada a conhecer. Quando nós ouvimos, nós cremos. E crendo, nós tomamos conhecimento de que somos salvos. O próximo passo, quando nós tomamos conhecimento e cremos que somos salvos, o próximo passo é nós nos manifestarmos como quem crê que verdadeiramente pertence a Cristo. Através do batismo é isso que acontece. O batismo do Espírito Santo que é operado em nós não tem horário marcado, data marcada, dia marcado, não tem manifestação exclusivamente marcada. Aconteceu no dia de Pentecostes, está marcado porque está descrito aqui na Bíblia. Aconteceu na casa de Cornélio, está marcado porque está descrito aqui na Bíblia. Algumas pessoas têm uma experiência e eles atribuem ao momento dessa experiência, ao momento do seu encontro com Jesus Cristo, de serem achados por Jesus Cristo. Mas não tem que ser assim, não é desse jeito com todo mundo. Esse ato do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, ele acontece internamente, interiormente, é uma operação do Espírito Santo que pode não ter imediatamente nenhum sinal perceptível, nenhum sinal visível, a não ser a plantação da fé verdadeira e inamovível no coração daquele que crê. E então, nesse momento, essa pessoa quer manifestar diante dos outros irmãos que ela agora faz parte da igreja corpo vivo de Cristo. Então ela vai ao batismo com água, na água, pelas águas, das águas. Não vamos entrar no mérito disso aqui, nesse momento. Mas é exatamente isso que acontece. Então a pessoa se manifesta, ela se declara. E a partir do momento em que ela faz essa declaração, ela é acolhida por todos os outros e reconhecida como um membro do corpo de Cristo, da igreja corpo vivo de Cristo. Isso deve fazer uma diferença muito grande na vida da igreja. Não é uma coisa meramente formal, é algo essencial. Essa pessoa, quando aconteceu isso, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura em Cristo. E então ela vai ser identificada pelos irmãos dessa forma, como uma nova criatura. Ela vai identificar os irmãos dessa forma, como novas criaturas em Cristo. E o apóstolo Paulo, num momento, diz algo que é extremamente importante nós compreendermos. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse processo de tornar-se discípulo de Jesus Cristo, ser batizado,
É processo de se tornar-se nova criatura. Novo nascimento, nova criatura em Cristo, que não sabe tudo. Vai aprender. A terceira coisa que Jesus Cristo coloca nessa ordem dada é isso. Primeiro, ide fazei discípulos de todas as nações. Segundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso significa, meus irmãos, que quando nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, porque o Espírito Santo nos introduziu no corpo de Cristo, ele nos fez nascer de novo, portanto nós somos batizados com o Espírito Santo, no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, com água na água, pela água, sem água. Quando isso aconteceu, nós agora estamos diante de uma vida com Deus, em que a nossa intimidade com Deus deve crescer a cada momento. E ela crescerá na medida em que nós estivermos aprendendo, dia a dia, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Porque Jesus Cristo não ensinou aos seus discípulos nada que não fosse essencial para a vida de um discípulo, para a vida de um filho de Deus. Considerando, claro, que este aprendizado é para a vida aqui, enquanto nós não vamos para junto de Jesus Cristo, para junto de Deus, enquanto nós estamos aqui. Aquilo que aprendemos para o nosso viver, reconhecemos que nos tornamos responsáveis por proclamar, para que outros discípulos sejam feitos, que crendo sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que aprendendo também passem a ensinar. A vida da igreja é assim. A vida do discípulo de Jesus Cristo é assim. A vida do Filho de Deus é assim. Precisa ser assim porque Deus mandou que seja assim. Quando os discípulos Pedro e João dizem às autoridades que foram investidas por Deus, mas agora subverteram a ordem das coisas e não estão respeitando o direito de Deus sobre a sua própria igreja, o que esses discípulos respondem sem medo é exatamente isso. Nós sabemos qual é a vontade do Pai. E Ele nos mandou fazer a vontade dEle. E nesse momento, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai em obediência é proclamar a salvação em Cristo Jesus, porque não existe outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ser bonitinho, pode ser riquinho, pode ser pobre, pode ser feio, pode ser do tamanho que for, pode ser inteligente tanto que for, pode ter os diplomas que tiver. Salvação, a salvação de Deus, só se pode obter em Cristo, crendo em Cristo, conhecendo-o, tornando-se discípulo dele, sendo batizado em nome dele, do Pai e do Espírito Santo. Não o nome dele em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo. E aprendendo todas as coisas que ele ordenou. E eu quero encerrar ressaltando uma coisa. Aprender o que Jesus Cristo ensinou não é aprender só de palavra. A gente só aprendeu de verdade a lição quando a gente conhece e vive. Deus nos abençoe e nos guarde. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de nós, com todos vocês aí, com todo o povo de Deus em toda parte, até a volta do Senhor Jesus. Amém.